conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur. Oito horas 24 minutos, 8 horas 24 minutos. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. É nesta frequência mesmo que você fica sabendo tudo. Até às 10 horas da manhã, junto dela. Samara Souza, bom dia. Bom dia, Arthur. Deixa eu cantar pro samba. Hoje é dia do samba. Samba, a gente não perde o prazer de cantar e fazem de tudo pra silenciar a batucada dos nossos tantãs. Viva o samba, viva os sambistas, principalmente da nossa região, que não falta gente boa cantando samba aqui em Manaus, no estado do Amazonas. Parabéns a todos os sambistas. Você é uma amante do samba, né? Adoro, gente. Que saudade de uma roda de samba. A pandemia. Mas isso vai acabar. Vai embora logo. Até dezembro tem certeza que vai acabar, Samara. Vai ser até o ano que vem. A promessa de vacina no Brasil é só em março, então essa saudade vai continuar. Só pelas lives agora. Dá pra ouvir no celular, né? Verdade. Se dá. Tá bom dia, Arthur, e bom dia pra você que está ligado, sintonizado, ouvido colado nos 93.7 pelo aplicativo Humano, o aplicativo Band Rádios, nossa página na internet, bandnewsdifusora.com.br e agora nossa live pelo Facebook. Não tem desculpa onde quer que você vá. E onde quer que você esteja, siga muito bem informado com o Band News Manaus neste dia 2 de dezembro de 2020. 993-519370, 993-519370, você participa. A polícia cumpre neste momento 83 mandados de prisão, busca e apreensão em Manaus e no interior do Amazonas durante a operação Sanguessuga. O objetivo é desarticular uma organização criminosa responsável por furtar mais de 30 milhões de reais em impostos estaduais e federais no estado. A quadrilha estava fraudando a emissão de certificado de registro de veículo e também certificado de registro de licenciamento de veículo que deviam circular exclusivamente na Zona Franca de Manaus, mas estavam deixando o estado sem o recolhimento de tributos. Os veículos eram revendidos para outros estados com preços inferiores. Foram comercializados veículos para o Pará, Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Entre os alvos da operação estão despachantes, servidores do Departamento Estadual de Trânsito, estagiários e ex-estagiários do órgão. Aliciados pelo despachantes, eles recebiam propina mensal de R$5 mil para participar do esquema, segundo a investigação. Mais de 300 agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Detran e da Secretaria de Segurança Pública estão à procura dos alvos dos mandados prisionais. Cortando na própria carne, né? Como eles costumam dizer, né? Às 11 horas da manhã tem aquela entrevista coletiva para dar mais detalhes, né, sobre esta grande operação deflagrada hoje pela manhã pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e demais agentes de segurança. Já pensou, mais de 30 milhões de reais que deixaram de estar no estado do Amazonas para ir para o bolso de alguém e para outros estados também. Até são impostos também do governo federal. Então, muito triste essa situação, mas que foi desvendada ali através de uma grande investigação da polícia. E graças também à atuação aí da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos. E os rodoviários prometem greve para amanhã. Quem tem os detalhes é a Beatriz Silveira. A partir da próxima quinta-feira, dia 3, Manaus pode amanhecer sem ônibus. A ameaça foi feita pelo Sindicato dos Rodoviários do Amazonas. Foi decidido pela falta do pagamento do 13º salário da categoria. Os profissionais ainda reivindicam a continuidade da função de cobradores que será extinta pelas empresas. Os profissionais que atuam no sistema de transporte estão proibidos de fazer qualquer ação que prejudique os direitos das empresas de transporte que atuam em Manaus.
O Amazonas registra mais de 1.000 casos de Covid-19 nesta terça-feira. O boletim diário da Fundação de Vigilância em Saúde registrou 1.065 novos casos da doença, elevando para 179.265 o total de pessoas infectadas. O mesmo documento revela que foram confirmados 4 óbitos pela doença, elevando para 4.896 o total dessas mortes. Ao todo, a capital tem confirmado 71.325 casos e no interior tem 107.940. Chama a atenção essa situação aqui no Amazonas, porque apesar do número de casos estar aumentando, chegamos a 1.065 novos casos ontem, né? Mas o número de mortes não aumenta. O que eu observo disso? Conversando com uma pessoa, ela disse: Samara, se a Covid-19 for tratada logo com os primeiros sintomas, é mais chance para a pessoa se recuperar e evitar de uma internação até. Até a internação também está alta, tem mais de 400 pessoas internadas hoje no estado do Amazonas, tanto nas unidades públicas quanto privadas e também na sala vermelha. Então, se a pessoa sentir os primeiros sintomas, teve febre, gente, corra para uma unidade de saúde para começar o protocolo já de segurança, de medicação para a Covid-19. Tá certo que tem pessoas que vão para as unidades públicas e chegam lá, os médicos passam xarope, diz que é uma gripe e manda para casa. Aí a situação se agrava, aí tem que procurar um outro médico e muitas vezes um médico particular, e o médico particular já se assusta e já diz: vamos começar com o protocolo. Então a gente precisa dessa atenção dentro das unidades básicas, dentro dos SPAs, dentro das unidades de saúde, para que comecem o protocolo lá nos primeiros sintomas, gente. Quando as pessoas chegam com esses sintomas nas unidades de saúde, então já é um agravante, principalmente quando se tem febre, né? Corra, gente, porque aí evita-se de você ficar internado e é melhor estar em casa, em quarentena, do que ir para um hospital. Comunidade da Zona Rural de Manaus vive dias de apagão elétrico. Fala Ricardo Chaves. Os moradores das comunidades localizadas na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na Zona Rural de Manaus, são afetadas pela falta de energia elétrica. Localizada a 25 quilômetros de distância em linha reta da zona urbana de Manaus, grande parte dos habitantes que vivem na região possui descendência indígena e também convive com dificuldades para ter acesso à internet. Segundo os moradores, mais de 300 famílias são atingidas pela falta de energia e muitas vezes pela falta de aviso prévio de quando terá racionamento, os mantimentos acabam estragando. O Ministério da Educação, MEC, publica hoje no Diário Oficial da União uma portaria determinando que instituições federais de ensino superior voltem às aulas presenciais a partir do dia 4 de janeiro de 2021. Para isso, as instituições devem adotar um protocolo biossegurança contra a propagação do coronavírus. O documento estabelece ainda a adoção de recursos educacionais digitais, tecnologias de informação e comunicação em outros meios convencionais que deverão ser utilizados de forma complementar em caráter excepcional para a integralização da carga horária das atividades pedagógicas. O texto da portaria diz também que as práticas profissionais de estágios ou as que exijam laboratórios especializados à aplicação de excepcionalidade devem obedecer às diretrizes nacionais curriculares aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação. O documento estabelece que especificamente para o curso de medicina fica autorizada a excepcionalidade apenas às disciplinas teórico-cognitivas do 1º ao 4º ano do curso, conforme disciplinado pelo CNE. Band News. Tempo ensolarado na capital amazonense, com temperatura de 28 graus e sensação térmica de 32 graus, mas que calor no início desta quarta-feira. Temos também a umidade do ar, está baixando. Estava em 94%, baixou para 79%. Fica oscilando, né, no decorrer do período essa umidade do ar, mas não sai ali dos 70% também. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com aumento de Olha que imagem belíssima. Quem acompanha a nossa live pelo Facebook, o Patrick Vieira colocando aí as imagens do nosso céu azul, céu de brigadeiro, com poucas nuvens neste momento.
E estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos 12 milímetros que podem vir em áreas isoladas. Temperatura máxima para esta quarta-feira é de 32 graus. Seu caminho. Deve estar entre 60 e 70 graus no trânsito, Samara, em alguns pontos da cidade. Não é brincadeira, não. Em especial para quem sai da Zona Norte, segue pela Avenida Torquato Tapajós, tem uma lentidão intensa naquilo que você falou mais cedo, né? Desde ali da saída da Desembargador Paulo Jacó, em toda a extensão do Santos Dumont, bairro da Paz. E aí tem uma ocorrência na saída da Avenida Desembargador, aliás, Senador Raimundo Parente. Senador Raimundo Parente. E aí tem esse congestionamento de mais de 1 quilômetro, passa dali, melhora um pouco, e aí começa Constantino. Constantino em toda a extensão, no sentido centro, tem um congestionamento, tem lentidão. Isso se repete na Djalma Batista, deve ser muito por causa daquela interrupção na Avenida Maripiranga Monteiro, e aí sobrecarrega Constantino, Djalma Batista, e o trânsito é bem concorrido, é bom você evitar. Caso não tenha outra opção, é ter paciência mesmo no sentido centro. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já informando que tem agentes de trânsito já na Coronel Teixeira. Tem um veículo em pane mecânica, avisado aqui pelo nosso ouvinte Band News, que estava justamente nas proximidades da Igreja da Restauração e causando um forte congestionamento, que começava na Escola Século e ia até a Igreja da Restauração. Carro preso lá no meio da via, estava em pane mecânica. Então já tem agentes no local, socorro já foi acionado, mas com a chegada lá dos agentes já deu para perceber que diminuiu bastante a retenção naquela área da cidade. Diminuiu, não começa mais no Século, mas começa ali nas proximidades do CMA e segue até a Igreja da Restauração essa retenção. Aliás, agora tem uma outra situação no sentido centro-bairro, nas proximidades do Shopping Ponta Negra. Então já sabe, condutor, siga com atenção, e já tem agente de trânsito nesta área da cidade já para aliviar o trânsito por aí. 8h36 e possível greve de ônibus pode prejudicar centenas de trabalhadores em Manaus. Mais detalhes com a repórter Beatriz Silveira. A partir da próxima quinta-feira, dia 3, Manaus pode amanhecer sem ônibus. A ameaça foi feita pelo Sindicato dos Rodoviários do Amazonas, que foi decidido pela falta do pagamento do 13º salário da categoria. Os profissionais ainda reivindicam a continuidade da função de cobradores, que será extinta pelas empresas. De acordo com o sindicato, o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região já tem uma liminar, determinando uma operação mínima de 85% da frota. Caso o percentual da frota em operação não seja respeitado, os sindicalistas podem pagar multa de R$50 mil para cada hora de paralisação. Os profissionais que atuam no sistema de transporte estão proibidos de fazer qualquer ação que prejudique os direitos das empresas de transporte que atuam em Manaus. De acordo com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, as empresas estão conversando para verificar fontes de recursos para o pagamento do 13º da categoria. Estamos permanentemente em negociação com o sindicato, acreditamos que não vai haver a greve, mas, de qualquer modo, já existe uma ordem judicial cujo eventual descumprimento pode ensejar uma multa para o Sindicato dos Rodoviários de R$50 mil por hora de paralisação ilegal. Fernando Borges destacou ainda que, apesar da redução do lucro, as empresas não pensam em aumentar o preço da tarifa. Nós obtivemos uma linha transporte nesse momento, considerando a ausência de fundamento para a greve. Segundo o DRT, não houve uma tentativa de negociação dos rodoviários com os empresários. Além disso, não há um plano de contingência de atendimento à população durante o movimento grevista. Em nota, a Prefeitura de Manaus garante que tem concedido subsídio às empresas de transporte coletivo público da cidade, mantendo o compromisso firmado e também o diálogo com os envolvidos, empresários e rodoviários, cabendo também a ambos manterem o mesmo papel, prezando pelo serviço público à população. E viver verá, vamos aguardar, né, a quinta-feira para saber se vai ter greve ou não, mas com certeza ao longo desta quarta-feira, a Prefeitura,
O Ministério Público do Trabalho e até as empresas devem sentar para conversar, para evitar o pior, que é justamente a greve. Pela experiência que temos aqui em Manaus, quando há uma ameaça, geralmente não acontece. A greve vem quando eles decidem naquele dia, não divulgam para a imprensa, só divulgam quando já estão em greve. É justamente aí para alarmar. Ou seja, que é a forma mais errada também de se fazer. Sem dúvida, sem tem dúvida. Todo um protocolo. Pega todo mundo de surpresa. O trabalhador não foi avisado e aí vai sair, tem que chegar 8 horas no trabalho e vai chegar 9 porque não tem ônibus. O pessoal do BRT no Rio de Janeiro fez exatamente isso. Pararam no meio do dia o transporte, prejudicando milhares de cariocas lá no Rio de Janeiro. E aqui pelo menos estão avisando, mas realmente, toda vez que se avisa, geralmente não acontece. Estão cobrando o 13º salário e também essa questão que eu ouvi você conversar mais cedo com os ouvintes, da questão dos cobradores. Os cobradores que estão aí temendo estarem fora da lista dos empregados, né, aumentando cada vez mais o número do desemprego no país, porque os novos ônibus estão vindo sem esse sistema do cobrador, né? Você chega ali com a sua carteirinha, passa e segue ali para sentar ou ficar em pé. E aí essa é a preocupação deles. E aí o prefeito diz que pode reaproveitar esses trabalhadores, capacitando, destinando para a área administrativa. Para saber, né, se as empresas, né, têm dinheiro para, né, comportar tudo e aproveitar, né, esses cobradores em outras áreas da empresa. Exatamente. Saber, né, se as empresas querem isso. Complicado, né? Nós temos o quê? 700 ônibus aqui em Manaus? Essa faixa, né? Então, de cobrador deve ter próximo disso, né? 600, 700 ou menos, né? Porque eles fazem aquele rodízio. Talvez 500, digamos que sejam 500. Todos os 500 ônibus serão substituídos com essa nova forma? Não, a frota é muito mais, é 900. 900, né? Então olha a quantidade de cobradores que tem que ser destinados. Será que para essa capacidade existe aí um capital para colocar esses trabalhadores na área administrativa ou em outros setores? Essa é a dúvida, né? Vamos aguardar os próximos capítulos aí dessa novela do transporte coletivo da capital amazonense. E os moradores de comunidades da reserva do Tupé convivem com falta de energia frequente. Detalhes na reportagem de Ricardo Chaves. Mais de 300 famílias que integram comunidades na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé, na zona rural de Manaus, são afetadas pela falta de energia elétrica. A professora de artes Larissa da Silva se mudou para a comunidade do Julião em 2016. Ela conta que todo o período de seca, a localidade sofre com problemas relacionados à falta de luz. De setembro até dezembro, janeiro, tem esse racionamento de energia diário. E desde 2016 até hoje, todos os anos isso aconteceu. E isso já vem acontecendo desde antes, desde sempre. Sempre foi assim. Mas o básico do básico, que é ter aquela luz para gelar a água do pessoal que passa o dia trabalhando na lida, na roça. A moradora também relata que os racionamentos são feitos sem qualquer aviso. Eu penso que se tem que fazer esse racionamento, então que seja pelo menos organizado, né? Que se estabeleçam dias certos, eles deem alguma orientação para a galera da comunidade se programar. Aí a galera sofre menos. As comunidades Ebenezer, Colônia Central, São Sebastião e Agrovila, afetadas pelo racionamento de energia, ficam aproximadamente a 25 quilômetros de distância em linha reta da zona urbana de Manaus. O morador da região, Rodrigo Novak, diz que os comunitários realizam o percurso para comprar mantimentos, mas pela falta do serviço, a comida acaba estragando. Fica longe, né? A pessoa tem que pegar um barco e ir até a cidade para comprar o alimento, daí chega aqui e começa esse negócio, porque tem vezes que falta 4 ou 5 dias a luz. Daí perde tudo, né? Porque não tem como ligar um freezer, uma geladeira. Grande parte dos moradores dessas comunidades é nascida na região, possui descendência indígena e também convive com dificuldades para ter acesso à internet. O pessoal aqui não se nega a pagar a conta, né? Inclusive a nossa conta não vem barata. E mesmo assim, tipo, para um serviço péssimo que todo dia vai embora a luz. Até o fechamento da reportagem, a Amazonas Energia não se pronunciou sobre o assunto. A gente ainda aguarda a nota da Amazonas Energia para dar essa resposta aí a comunidades da reserva do Tupé que convivem constantemente com a falta de energia. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. 8h45. O prefeito de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, afirma que aguarda a oficialização dos nomes da equipe de transição do prefeito eleito Davi Almeida, do Avante, para que ele possa apresentar os nomes que vão compor a equipe da atual gestão. A declaração ocorreu ontem, durante a inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Administração, a SEMAD. Estou esperando que o prefeito eleito oficie dizendo quem é que ele acha essencial para a transição por parte dele, para que eu coloque correspondentes a cada um nome que ele mandar. Essa é a experiência que nós acumulamos, né? Então eu estou pronto, eu tenho os nomes na cabeça, mas acho que deve caber a ele dizer quem que ele está mandando para fazer a transição. E eu estou aqui abertamente disposto a fazer uma transição ultra pacífica, ultra correta. Na última segunda-feira, Davi Almeida anunciou 13 membros da Comissão Mista de Transição, entre eles o procurador do Estado, Tadeu de Souza, que vai chefiar a equipe. O vice-prefeito Marcos Rota será secretário de Obras. Informação do interior do Estado, ao vivo direto da redação, fala Gabriele Moura. O Comitê Gestor de Combate ao Coronavírus de Parintins flexibiliza o toque de recolher no município. Com isso, o toque de recolher passa a ser da meia-noite às 5 horas da manhã. A decisão tem validade de 15 dias. Outra definição foi a liberação das práticas esportivas coletivas. A decisão proíbe a presença de torcida, realização de campeonatos, participação de pessoas com mais de 60 anos de idade, além do obedecimento das normas sanitárias. Foram liberadas também o uso das praias para o público. Assaltantes fazem reféns no Pará durante assalto a um banco. Detalhes agora com Guilherme Guedes. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará, SEGUP, diz que a normalidade já foi restabelecida no município de Cametá, interior do estado, após uma madrugada de terror com assaltantes invadindo um banco e fazendo reféns. Uma pessoa morreu. Mais de 20 criminosos fortemente armados, com armas de grosso calibre como fuzis, estavam envolvidos na ação que durou mais de 1 hora e teve como alvo o Banco do Brasil. O policiamento foi reforçado e as buscas pelos criminosos continuam. O prefeito eleito da cidade, Victor Cassiano, do MDB, afirma que o governador do estado, Helder Barbalho, está a caminho da cidade. Cametá, na verdade, ele foi conhecido por ter sido uma cidade sempre segura para cá, e agora, diante dessa situação, a gente fica muito assustado. Já conversei com o governador do estado e está se deslocando agora nesse momento aqui para a nossa cidade. Esse tipo de crime não pode ficar impune. Medo, hein, Arthur? Medo. As cidades pacatas do interior do Brasil estão sendo invadidas por bandidos fortemente armados, causando terror na população, esse chamado novo cangaço, né? A gente está acompanhando aí, quem está acompanhando a nossa live também consegue ver algumas imagens de terror da população que passou aí mais de 2, 3 horas com tiroteio, né? Com medo, pessoas foram feitas reféns, uma pessoa morreu. Então é de dar medo. E aí fica aquele questionamento, né? Será que isso vai... E se isso acontecer em uma cidade do interior do Amazonas? Será que a cúpula da segurança vai ter esse efetivo rápido, essa atuação para evitar que uma pessoa morra, que 2, 3 pessoas morram com uma ação dessa de bandidos aqui no estado do Amazonas, como aconteceu pela segunda vez, pelo menos em 2, 3 dias, numa sequência rápida?
Então, é uma preocupação. No dia seguinte, né, Cristina? Aconteceu na segunda e hoje, ou melhor, na terça, e hoje aconteceu na madrugada de segunda para terça, e hoje a gente já teve de ontem para hoje, da madrugada de terça para quarta, essa ação de outra quadrilha, porque estão dizendo que não tem nada a ver uma com a outra, mas, de qualquer forma, essas quadrilhas estão cada vez mais se especializando e invadindo o interior aí do nosso Brasil, tirando a paz. E uma caminhonete foi encontrada, né? E aí as investigações começam. E aí fica aquela coisa. Pelo menos aquela de Criciúma. Eram carros de luxo, pelo que eu vi, carros de luxo e blindados, né? Como é que... Será que a investigação já pelo menos identificou? Tá no nome de quem esses carros? Foram alugados? Foram roubados? Né? Será que a partir daí não dá para identificar? Não tem alguma digital? Não tem alguma coisa que possa esclarecer? Trazer uma declaração à população também que aguarda, né, por uma resposta e claro, o reforço na segurança, e isso deve ser questionado também pelo secretário de Segurança Pública do Amazonas para saber se a gente está preparado para uma situação como essa. Temos agora informação de Brasília. Fala Natália Pazzi. Após um ano de pandemia, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil projeta que o produto interno bruto do agronegócio do país vai crescer 3% em 2021 e que o valor bruto da produção agropecuária terá avanço de 4,2%. A Confederação também projeta que a produção global de alimentos será maior em 2021 e prevê um equilíbrio entre oferta e demanda no mercado internacional. Neste ano, mesmo com os efeitos negativos da pandemia em alguns segmentos, o setor também se destacou na geração de empregos, com quase 103 mil novos postos de trabalho. No mercado internacional, as perspectivas da CNA são de retomada do crescimento no comércio no médio prazo. 8h51. O Amazonas é o 8º estado do país com menor taxa de testagem para a Covid-19. Os detalhes com Cindy Lopes. No Amazonas, mais de 430 mil pessoas fizeram algum teste de diagnóstico da Covid-19 desde o início da pandemia até o mês de outubro, ou seja, cerca de 10,7% da população amazonense. Os dados são da PNAD Covid-19 mensal, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Segundo o chefe do Instituto no estado, José Mendes Coelho, o percentual colocou o estado como o 8º do país com a menor taxa de testagem para a doença. A média nacional é de 12,1%. Em setembro e outubro, o percentual da população que fez testes para saber se estava infectada manteve-se estável, colocando o estado com as menores proporções do país. Distrito Federal e Goiás foram as duas unidades da federação onde ocorreram mais testes. Do total de pessoas que fizeram o teste, mais de 175 mil tiveram resultado positivo para a doença, o que corresponde a 4,3% da população do Amazonas. O epidemiologista da Fiocruz Amazônia, Gésen Orellana, afirma que o número de exames RT-PCR, que identifica o vírus na fase aguda da doença, caiu significativamente. Com o aumento do número de casos novos, de internações, com a vigência da segunda onda por Covid-19 em Manaus, agora no mês de setembro e outubro, esses números aumentaram. O número de RT-PCR passou para 4.463 em setembro e 5.981 em outubro, mas, lamentavelmente, mais uma vez, o número de testes RT-PCR, assim como dos testes rápidos, volta a cair no mês de novembro. Em novembro nós tivemos, por exemplo, 4.935 exames com RT-PCR. Pela insuficiência de testes, a quantidade de pessoas infectadas no estado pode ser ainda maior que a registrada. Ou seja, a cada 4 pessoas que você testa, uma tem o exame PCR. Portanto, indica que nós temos provavelmente uma quantidade grande ainda de indivíduos infectados no estado do Amazonas. Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde disse que disponibilizou 24 mil testes rápidos para os municípios do interior e que o Laboratório Central de Saúde Pública da Fundação de Vigilância em Saúde tem disponível cerca de 18 mil kits para a realização de exame RT-PCR. A Secretaria destaca ainda que a realização dos exames acontece com base na solicitação para o teste feita pelos profissionais das unidades de saúde da rede pública. Segundo a pasta, o Estado também mantém o diálogo com o governo federal para ampliar a rede do diagnóstico para a detecção da Covid-19. 8h54. A gente está na ponta da linha com o secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Coronel Luiz Mabonatz, a quem a gente agradece
por atender a nossa equipe. Seja muito bem-vindo, Coronel. Bom dia. Bom dia. Para as informações necessárias. Operação que está acontecendo hoje, 30 milhões de impostos fraudados. Como é que está o que vocês já conseguiram aí de prisão na manhã de hoje? Hoje estão sendo cumpridos 83 mandados de busca, apreensão e prisão. 29 mandados de prisão, já quase todos já foram efetuados. Muito material recolhido nos escritórios dos despachantes e em residências. Coisas que não deveriam estar. De despachantes e muita documentação. Essa ação delituosa que vinha sendo praticada no Detran já gerou um prejuízo para os cofres públicos, tanto do Estado quanto da União, de aproximadamente 30 milhões de reais. Isso aí foi descoberto, essa fraude foi descoberta pela equipe do Dr. Rodrigo Sá, ainda ano passado. Começou a fazer uma investigação com o nosso serviço de inteligência e com a Polícia Civil, através da Delegacia de Furto de Veículos, que culminou dessa primeira fase do trabalho que está sendo feito. Agora o doutor Rodrigo já vai anunciar várias medidas que serão tomadas para corrigir esses, impedir que aconteçam novos fatos e facilitar o trabalho do cidadão junto ao Detran. Secretário, como é que agia essa organização criminosa? Olha, a Zona Franca tem vários incentivos para essa área de veículo, como isenção de IPI e outros incentivos. Quando o veículo, se não me engano, o veículo tem que ficar 5 anos no mínimo aqui em Manaus, na região. E eles não colocaram essa restrição no documento. Então a pessoa podia sair, levar o veículo, comprava a preço mais barato, não tinha restrição no documento, levava e vendia fora de Manaus com uma média de 30 a 40 mil, causando um prejuízo para cá para o Estado, também como para os outros estados também, questão da revenda. E também estavam esquentando carros clonados. Essas eram duas das principais ações que estavam sendo feitas por eles. A gente recebeu a informação de que até estagiários e ex-estagiários estavam envolvidos nesse esquema, é isso mesmo, né? Despachantes, funcionários do Detran, estagiários, então foram aliciados para começar a participar desse grupo criminoso. Essa ação acontece aqui em Manaus e também no interior do estado. Essa questão do interior, eles estavam levando também esses veículos para o interior? Foi só em um município onde tinha um funcionário. Em Anduba, que tinha um funcionário no esquema. E ele foi preso hoje pela manhã. Nessa região só. Certo. Agora, secretário, a gente toca no outro assunto, porque assusta, claro, todo o Brasil, esse esquema criminoso aí de pessoas que estão se juntando fortemente armados para invadir as cidades mais calmas do país para roubar banco. A gente tem um medo que isso chegue aqui também. A Secretaria de Segurança Pública está preparada? Como é que está a segurança para o nosso interior? Sim. Mas é possível, né? A gente pode modificar um pouco o modus operandi e agir, principalmente na região metropolitana ainda tem algumas saídas de carro. Tivemos uma com a cúpula da segurança, umas ações que vão ser implementadas a fim de que a gente evite que isso venha a acontecer aqui no nosso estado. Isso era até um questionamento ontem, né, em todo o país, sobre a questão que aconteceu lá em Criciúma, né, sobre o planejamento. Uma ação dessa, ela tem que ter um planejamento de no mínimo 1, 2 ou 3 meses, né? Aquela outra ação que aconteceu também no país, no aeroporto, teve um planejamento de 9 meses, né, e não completaram nem 20% do que prometeram. E aí uma ação dessa, obviamente que aqui no Amazonas, ela poderia ser descoberta, né, num planejamento longo como esse, para fazer uma ação como aqui aconteceu lá em Cametá. Inclusive teve a morte de uma pessoa, de um refém.
Então, esse é o nosso objetivo. Nos anteciparmos, pensarmos, inclusive, como eles estariam pensando, se nós fôssemos fazer uma ação dessa, o que é que nós faríamos? Vai ter, em vez de ver todas as linhas de ações que eles poderiam estar fazendo, o grupo criminoso pode fazer, e nos antecipar para evitar que isso aconteça. Esse que é o tipo de planejamento que a gente faz. Base Arpão aí atuando fortemente também no interior. Muito, isso tem levado prejuízo para o tráfico, para essas organizações criminosas que estão buscando podem buscar novos meios de ganhar dinheiro. A base tem um sucesso muito grande, a construção de mais 3 dos estados. Quero agradecer a participação do secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas, Coronel Luiz Mar Bonates, pelos esclarecimentos e também essas informações, até para trazer uma segurança para nós amazonenses diante de um fato que pode acontecer aqui também nas nossas cidades. Muito obrigado, bom trabalho para você. Muito obrigado pela oportunidade de dizer à nossa população. A polícia está sempre atenta e pronta para dar total segurança para o nosso cidadão. Contem sempre com as suas polícias. Obrigado, coronel. Tecnologia, com Warrison Lacerda. Warrison, a gente já falou aqui na coluna de tecnologia sobre uma ideia do Facebook de criar a sua própria moeda virtual. Bom, esse projeto tinha ficado em espera por um tempo, mas agora parece que finalmente vai sair do papel, é isso? Os nossos ouvintes talvez se lembrem da história do Facebook tentar criar uma moeda, que seria mais uma criptomoeda parecida com a Bitcoin, que lá no começo do ano foi batizada de Libra. Pois bem, o mundo inteiro recebeu muito mal essa ideia do Mark Zuckerberg, porque bancos centrais e governos temiam que, caso o Facebook pudesse ter acesso a uma criptomoeda de sua propriedade, tá certo que não era só deles, tinha outras empresas envolvidas, mas havia o temor de que isso poderia significar algum desequilíbrio até para o mercado financeiro global. Pois bem, o pessoal do Facebook teve que recuar, teve que ceder e abandonou aquele projeto ambicioso de criar uma carteira virtual e que a Libra seria a criptomoeda a abastecer essa carteira. Mas eles não desistiram totalmente da história. O Facebook anunciou que mudou o nome da moeda, que agora vai se chamar Diem, do latim dia. Os nossos ouvintes vão se lembrar um pouco daquela expressão carpe diem, né? Aproveite o dia. Então, diem do latim é o novo nome da criptomoeda do Facebook, que vai ser lastreada no dólar americano. Ou seja, isso significa que ela surge como uma moeda virtual, né? Não exatamente como uma criptomoeda à la Bitcoin. Não está muito claro aí se nesse momento, Maíra, o que exatamente o Facebook pretende com essa moeda. É claro que o objetivo final continua a ser, pelo menos um dos objetivos finais continua a ser o mesmo, que é fazer alguma coisa parecida com o que o WeChat já fez na China, né? O WeChat virou uma carteira virtual para boa parte da população chinesa e inclusive impulsionou vários negócios virtuais de moedas virtuais por lá. E se você tem uma dúvida, uma crítica ou uma sugestão, manda e-mail para a gente, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Band News FM, uma rádio de notícias que inovou na linguagem para informar e formar opinião. Construímos a rede nacional que mais tem força local. As notícias aqui da cidade têm tanta importância quanto as do Brasil e do resto do mundo. 24 horas no ar. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
IOF, IPI, ISS, IPVA, IPBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Você ouve Band News Manaus. 9h04. O pastor e ex-missionário evangélico Ricardo Lopes Dias é exonerado do cargo de coordenador geral de Índios Isolados e de recente contato da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. A saída dele foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, que comanda a FUNAI. Desde que foi cotado para o cargo em fevereiro, Ricardo Lopes teve a indicação criticada por organizações ligadas à proteção e direitos dos povos indígenas por seu histórico de ações voltadas à evangelização de indígenas. Ricardo Lopes Dias atuava como missionário na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas, uma das maiores reservas demarcadas do país, com mais de 8 milhões de hectares e que concentra o maior número de registros de povos indígenas isolados de todo o mundo. Em agosto, Dias foi criticado por causa de restrição do plano de instalação de barreiras sanitárias nas aldeias, que o governo federal apresentou para afastar os riscos de contaminação pelo coronavírus. E começa a campanha de conscientização para o combate de crimes contra os animais em Manaus. Fala a Gabriele Moura. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, SSP, por dia, pelo menos uma denúncia de maus tratos a animais é registrada este ano na cidade. A campanha Dezembro Verde começa justamente para conscientizar a população das diferentes formas de crimes contra os animais. Neste ano, a Delegacia de Meio Ambiente instaurou 304 inquéritos para investigar os crimes contra os animais domésticos ou silvestres. Tem informações agora de Brasília com Rafael Procópio. Dezembro começa com aumento na conta de luz, válido para todo o Brasil. Será cobrado bandeiras da ANEEL, custando R$ 6,24 a cada 100 kWh. A justificativa foi de que a oferta de energia está comprometida em razão dos baixos níveis dos reservatórios. A medida, tomada em reunião extraordinária na última segunda-feira, será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. Nove horas 7 minutos. Estamos em Dezembro Vermelho, em alusão ao combate à HIV/AIDS. Em Manaus, são feitas ações de conscientização à população e ainda lives sobre este assunto. Para falar, claro, conosco, está ao vivo a coordenadora estadual de IST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde, a Vanessa Omobono. Seja bem-vinda à programação. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite. Vanessa, o Amazonas reduziu os casos de HIV este ano ou o número ainda segue alto? Como é que vocês estão tratando esses números? Bem, não há uma redução de casos aqui no Amazonas. O que aconteceu é que, devido à pandemia, houve uma baixa procura da população para as testagens. E com isso, não ocorrendo testagem, não há o diagnóstico e também não há notificação dos pacientes. Então, os dados que aparentemente indicariam uma redução, eles não condizem com a realidade, por conta desse período que nós vivemos, né, atípico dessa pandemia. Verdade. E Vanessa, qual é a faixa etária de infectados? Isso sempre preocupa. Hoje em dia estão falando que são mais os jovens, mas a faixa etária de idosos também é preocupante? Sim, as duas faixas etárias são bem preocupantes. A faixa etária dos jovens é a faixa onde se cresce mais o número de infecções,
o número de notificações, mas também na faixa etária dos idosos há um crescimento significativo, não tanto quanto dos jovens, mas é significativo esse aumento. Porque a população idosa, ela agora já é uma população ativa, eles saem, eles passeiam, namoram, e precisam também ser orientados quanto à prevenção. Ontem a gente estava numa discussão, inclusive com os nossos ouvintes, sobre a forma de contaminação do vírus, as mais diversas formas. Quais são elas e a relação sexual ainda continua sendo a principal forma de contaminação? A principal forma de infecção continua sendo a sexual, sim, mas também usuários de drogas, acidentes ocupacionais com material pérfuro cortante, também são fontes de infecção para o indivíduo. Mas a principal continua sendo a relação sexual, desprotegida. Principalmente, né? Hoje em dia as pessoas ainda não se conscientizaram disso, né? Jovens, principalmente, que estão começando a relação sexual, ainda, não sei se é vergonha, a gente não sabe ainda, né, se é isso, esse começo de tudo que faz com que ele tenha vergonha de usar o preservativo, ou da menina pedir também para que use o preservativo, ou ela mesma colocar o preservativo nela, né? Porque há um preservativo feminino. Exatamente, é o preservativo interno, que é chamado preservativo feminino, e o preservativo externo, que é o masculino. Mas um dos fatores que contribuem bastante ainda é a questão da educação, que a orientação tem que partir de dentro de casa também, né? Nós temos que vencer o tabu da conversa sobre a sexualidade com os nossos jovens, porque os riscos estão aí presentes. E, querendo ou não, nós, os pais, eu também sou mãe, nós precisamos orientar nossos filhos a como se prevenir, de acordo com, respeitando, logicamente, as crenças em tudo, mas mesmo assim não podemos fechar os olhos para a epidemia de infecções sexuais, sexualmente transmissíveis, do HIV, também como sífilis, entre outros. A questão da amamentação, né? Ontem, inclusive, gerou uma dúvida dos ouvintes, se ela de fato pode transmitir o HIV para a criança? Sim. Se a mãe for uma pessoa vivendo com HIV e ela não tiver em tratamento, e não tiver, se ela não tiver em tratamento com a carga viral reduzida ou indetectável, ela pode sim transmitir pelo aleitamento. Por isso que uma das medidas para evitar a transmissão vertical de mãe para filho é o uso de medicamentos para inibir a lactação. E aí a mãe é orientada, na maternidade ela já recebe a fórmula infantil para que a criança faça sua amamentação através de fórmulas de alimentação. E a mãe ainda na gestação, obrigatoriamente ela passa o vírus para o bebê, para o filho, ou há uma forma de conter essa infecção? Há uma forma de conter, sim. Quando existem duas situações. A primeira é a mãe sabe, a pessoa que quer engravidar sabe que ela é uma pessoa vivendo com HIV. Então, se ela quer engravidar, o casal planeja a gestação, ela vai estar já tomando os medicamentos com a sua carga viral controlada, indetectável, vai fazer o acompanhamento pelo médico, vai engravidar, vai fazer o acompanhamento pelo especialista. Na hora do parto, ela também vai receber medicamentos que são profiláticos para evitar a transmissão vertical, assim como o bebê também vai receber. Então, a chance de transmitir o vírus é praticamente nula nessa situação. E existe a segunda situação, é quando a mãe descobre no pré-natal ou na própria hora do parto, que aí ela também vai receber. A carga viral não vai estar indetectável, como ela não vai estar em tratamento, o vírus vai estar circulando na corrente sanguínea em alta quantidade, em uma grande quantidade, então ela vai receber o medicamento para profilaxia na maternidade, que tanto a mãe quanto o bebê vão tomar. Para quê? Para que diminua o risco de transmissão. E aí fica abaixo de 2% as chances desse bebê apresentar o vírus.
Doutora, essa minha dúvida pode ser a dúvida de muita gente, né? No caso da mãe ter o vírus e no dia do parto acontecer de não ser um parto normal e ser um parto cesáreo, nesse caso que tem ali o contato do sangue com a criança, aí pode ter essa transmissão ou não? A transmissão pode ocorrer nas duas formas. Por isso que é realizado a profilaxia na transmissão vertical. A mãe ela toma um medicamento na hora do parto para baixar a quantidade de vírus circulante, e a criança também vai tomar o medicamento após o nascimento. Logo após o nascimento, ela já começa com a terapia antirretroviral, para que não apresente o vírus. E, Vanessa, é por isso que é essencial hoje as pessoas que têm dúvidas, que trocaram de parceiros recentemente ou que vivem nessa vida trocando de parceiros, é essencial que essas pessoas procurem o teste que é feito nas unidades de saúde da capital e do interior. Exatamente. É muito importante que a testagem seja incorporada na nossa rotina. Então, assim como nós fazemos o check-up para glicemia, verificar assim, como que está a nossa glicose, como que está o colesterol, nós também temos que fazer a testagem para o HIV, assim como para sífilis e hepatite também, pelo menos uma vez ao ano, para acompanhar. E em casos de dúvidas também, troca de parceiro, é interessante pedir para que o parceiro conversar, né, ver se ele já fez alguma vez a testagem, ou se eles entrarem com um acordo, tem disponível o autoteste agora, que pode ser retirado na unidade de referência do município e na Fundação de Medicina Tropical, em situações que as pessoas queiram se testar, mas não estejam dispostas ainda a se deslocar a uma unidade de saúde, por algum motivo pessoal. Vamos falar um pouco, para a gente finalizar, sobre a questão do preconceito, né, por muitas pessoas e as formas como não se transmite o HIV. A questão do abraço, do beijo, da saliva, como é que isso aí pode transmitir, não pode? Não, o preconceito continua, o estigma continua ainda muito grande, é algo que precisa ser trabalhado em todos nós. O abraço, ele não transmite o HIV, a saliva, o beijo não vai transmitir o HIV, o contato não vai transmitir o HIV, o fato de você respeitar, conversar, não transmite o HIV. Então, realmente, a forma de transmissão a mais comum é pelo contato sexual. E até pelo contato sexual, através da prevenção combinada, você evita essa transmissão. Nós temos que lembrar que pessoas vivendo com HIV, quando fazendo o uso dos medicamentos da terapia antirretroviral, eles têm uma qualidade de vida muito melhor do que muitas pessoas que não vivem com HIV. Afinal, depois que a pessoa se infecta com vírus, ela acaba se tornando como uma espécie de doença parecida com a hipertensão, com diabetes, acaba sendo crônica, ela tem que se tratar pelo resto da vida. Então, ela é uma pessoa que se cuida, ela é mais saudável do que alguém que não tem o vírus. Então, a qualidade de vida dela é muito boa. E essas pessoas ficam até imunes ao coronavírus também, né, Vanessa? Sim, se elas estão se cuidando, a imunidade delas vai estar muito melhor, às vezes, do que a nossa, profissionais de saúde, por exemplo. Verdade. Agora, Vanessa, tem uma dúvida aqui, uma pergunta dos nossos ouvintes. Após o teste numa unidade de saúde, se deu positivo, naquele momento já se começa o tratamento? Sim, o paciente ele vai ser aconselhado. Existe a testagem, ela segue alguns fluxos. O paciente adentra a unidade, ele recebe aconselhamento, vai ser identificado qual o motivo que o levou a fazer a testagem. Depois da testagem, caso o resultado seja positivo, ele vai ser encaminhado para um serviço especializado de referência, ou um serviço de atenção especializada. Lá ele vai receber imediatamente, ele vai ser cadastrado e vai receber o tratamento, que está disponível para todos. Não falta o antirretroviral na rede. E as ações neste Dezembro Vermelho? As ações do Dezembro Vermelho, elas estão sendo realizadas em todos os municípios do estado.
cada município está adotando a sua própria programação. As testagens, elas estão sendo intensificadas dentro das unidades básicas de saúde, ou a unidade que o município escolheu, no caso dos municípios do interior. Para quê? Para que evite a aglomeração e para que se mantenha todos os cuidados em relação ao coronavírus. A programação estadual, ela está sendo realizada através de palestras online. Então, nós começamos ontem, no dia 1º, e vamos ter ações até o dia 16 de dezembro. É só acompanhar o site da Secretaria. Quero agradecer aqui pela participação da coordenadora estadual de IST/AIDS da Secretaria de Estado de Saúde, Vanessa Omobono. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Um ótimo dia. Bom dia a todos. Tchau. Sua viagem, com Ricardo Freire. Viagem de fugir com você. Bem... Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. Falei sobre a DIMOB, obrigação importante prestada para a Receita Federal pelas empresas de atividade imobiliária. Outra obrigação importante para o cruzamento de informação nesse tipo de atividade econômica é o DOI. Isso mesmo, Declaração sobre Operações Imobiliárias. Na DIMOB, como já vimos, a obrigação das informações estão a cargo das partes envolvidas no negócio imobiliário. Aqui, no DOI, a obrigação de comunicar são dos serventuários da Justiça, responsáveis por cartório de notas, de registro de imóveis e de títulos e documentos, que estão obrigados a fazer a comunicação de todos os documentos lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados em suas serventias e que caracterizem a aquisição ou alienação de imóveis realizada por pessoa física ou jurídica, independentes de seu valor. Aqui, há mais uma chance do fisco obter todas as informações necessárias sobre tais operações e que permitem uma checagem detalhada e consequente diminuição da sonegação de impostos.
Os negócios imobiliários têm um peso importante na economia brasileira, e os meios de fiscalização e cruzamento das informações criadas pelo fisco são dos mais eficientes e modernos para manter a arrecadação dos impostos sobre o valor real do negócio efetivado. Mais dicas, acessem nosso podcast Minuto do Contribuinte aqui na Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona, escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. 9h25. Muito obrigado pela audiência boa. Você motorista, você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar, participe. 993519370, 993519370. Vamos com as manchetes de mais um bloco, porque Manaus registra 275 deslizamentos de barranco este ano. Detalhes com Guilherme Guedes. As ocorrências têm se tornado comuns nos dias de fortes chuvas na capital, e uma delas é o deslizamento de barranco, que já soma 275 registros entre janeiro e novembro desse ano, um aumento de 20% em comparação com todo o ano passado. Em 2019, foram 229 ocorrências de deslizamentos de barranco. O levantamento é da Defesa Civil. Moradores de áreas de risco em Manaus relatam preocupação sempre que as nuvens se fecham para um dia chuvoso. O Hospital da Zona Leste de Manaus volta a realizar cirurgias neurológicas. Fala Alex Ferreira. Após o período de suspensão por causa da pandemia de coronavírus, as cirurgias neurológicas são retomadas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste. O objetivo é reduzir o tempo de internação e girar a ocupação dos leitos nos prontos-socorros da capital. A medida foi anunciada nesta segunda-feira e se soma ao projeto Lean nas emergências da Secretaria de Estado de Saúde, SES. De acordo com a pasta, o Hospital Universitário Getúlio Vargas e o Hospital Francisca Mendes são as unidades de retaguarda para os procedimentos neurológicos na rede pública de saúde. Informações de Brasília com Natália Pazzi. O volume financeiro movimentado pelo Pix, sistema de pagamentos instantâneos, alcançou mais de 24 bilhões de reais em 2 semanas desde o seu lançamento, conforme dados atualizados pelo Banco Central. Foram registradas até o momento mais de 28 milhões de transações com a nova modalidade. Na segunda semana de uso do Pix, a cifra diária praticamente dobrou. Quando considerado o volume financeiro nos 2 períodos, o montante teve incremento de 59%. Mônica Bergamo, na Band News FM.
Aqui ontem, né, Megali, nem imaginei que repercutiria tanto a reportagem do nosso colega Rubens Valente, mas o vazamento dessa já célebre lista de detratores do governo, que colocava lado a lado aí jornalistas de vários veículos e personalidades, como o Felipe Neto, por exemplo, e que trazia isentonas como eu, né, Megali, eu fui classificada como neutra informativa, causou um incômodo muito grande no Ministério da Economia, obviamente, para quem esse estudo foi enviado, porque esse vazamento fez um barulho tremendo ontem. Quer dizer, eu conversei com o ministro Paulo Guedes, que ele me disse, primeiro, ele disse o seguinte: eu não sabia nem que você era isentona, que eu era neutro informativo. Por quê? Segundo o ministro, esse estudo nunca chegou na mão dele, ele nunca encomendou, segundo ele diz, não leu, não sabia quem fez, porque ele diz que nunca, palavras dele, jamais se interessou em saber ou em ficar detalhando quem fala mal, quem fala bem dele, que quando tem alguma matéria ou reportagem da qual ele discorda, que ele acha que ele tem um erro, ele passa a mão no telefone, liga para o jornalista e conversa sem antes ficar pesquisando detalhadamente, sem se importar se a pessoa fala bem ou fala mal, liga falando bem ou falando mal. Segundo ele liga para desfazer aí equívocos, que na visão dele são equívocos. O ministro acha que o governo, nessa conversa me disse que acha que o governo tem uma grande dificuldade de se comunicar. Ele diz que, segundo ele, estão fazendo um monte de coisas bacanas e que não tem divulgação suficiente, não conseguem comunicar isso, se comunicam muito mal, e que listas de detratores, isentos, amigos do governo, não vão resolver esse problema. Ele me disse até que queria demitir quem fez a lista num primeiro momento, mas na verdade não existe, né, Megali, uma pessoa que fez essa lista. Então, voltando ao que você estava comentando no começo dessa nossa conversa, tem uma empresa que fez isso, e são várias as empresas que fazem isso para clientes. Ontem eu conversei com várias pessoas que trabalham nessas empresas e que sim, monitoram influenciadores nas redes sociais a partir de manifestações públicas desses que são considerados influenciadores, para o que eles chamam para ajudar no que eles chamam de gestão das redes, ou seja, como o cliente, no caso do Ministério da Economia, se defender, como tentar emplacar pautas positivas desse universo caótico das redes. E tem lá sugestões. Guilherme Fiuza, por exemplo, que foi classificado como um jornalista favorável ao governo nesse relatório, as recomendações, fazer post em conjunto com ele, para tratar de temas da pasta, etc. Então, Megali, eu que estou aqui sou isenta, posso dizer, quer dizer, a definição dele... Boa, Mônica. Mônica, um beijo para você, até amanhã. Um beijo, até amanhã. 9h31. Hospital da Zona Leste de Manaus volta a realizar cirurgias neurológicas. As informações com Alex Ferreira. Após período de suspensão, as cirurgias neurológicas para a remoção de tumores são retomadas no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. A medida foi anunciada nesta segunda-feira e se soma ao projeto Lean nas Emergências da Secretaria de Estado de Saúde, SES. O objetivo é reduzir o tempo de internação e girar a ocupação dos leitos nos prontos-socorros da capital, como acontece com as cirurgias ortopédicas no período noturno. A dona Luzia Silva vai realizar uma cirurgia neurológica em alguns meses. Há mais de 20 anos, ela sofre de epilepsia, uma doença em que há perturbação da atividade das células nervosas no cérebro e causa convulsões. Ela se diz esperançosa com o procedimento. Se Deus quiser, tem esperança de não ficar tomando remédio, porque esse remédio já não está me fazendo bem pelo estômago, às vezes eu fico sem apetite, sem prazer. O secretário de Estado de Saúde, Marcelo Campelo, fala da retomada das cirurgias neurológicas no principal hospital da Zona Leste. João Lúcio é a nossa porta de entrada de alta complexidade na rede, na área da emergência. Essa cirurgia estava suspensa em função da Covid, etc. Nós estamos retomando a área também de um que precisa de atendimento que está passando também. Falou sobre o plano de cirurgias ortopédicas no período da noite, que superou a meta de realizar 180 procedimentos em um mês. Nós fizemos uma ação trabalhando com ortopedia nos horários que estavam ociosos dentro das unidades de saúde, com cirurgias a partir das 19 horas até 1 da madrugada, o que nós conseguimos executar mais de 180 cirurgias. O prazo estimado era 30 dias, mas nós conseguimos fazer isso em 18 dias. O diretor do Hospital João Lúcio, Daniel Castro, explica que as cirurgias neurológicas
neurológicas realizadas na unidade irão acelerar os procedimentos do Hospital Universitário Getúlio Vargas, que é referência no procedimento. Com o projeto LINES e com a intenção de dar uma celeridade nesses processos, nós retornamos as cirurgias 2 vezes na semana para ajudar esses procedimentos de uma forma mais rápida e mais segura. Conforme o balanço da Secretaria de Estado de Saúde, além do Hospital Universitário Getúlio Vargas, a unidade de retaguarda para procedimentos neurológicos na rede pública de saúde é o Hospital Francisca Mendes, na zona norte de Manaus, que também é reorganizado para ampliar a oferta de procedimentos. Seu caminho. 9h34, 9h34 na capital amazonense, de uma ocorrência de trânsito, deixando aqui retenção na Avenida Brasil, na saída da Avenida Brasil para Caco Caminha, em direção ao Boulevard ou a Constantino Neri, passando o Centro Estadual de Convivência da Família. A gente ainda observa e ainda tem reflexo dessa ocorrência que aconteceu na avenida, saindo da Avenida Brasil para Caco Caminha. A via já foi liberada e dentro de instantes o trânsito volta ao normal nesta área. Agora, o que não está nada agradável é o trânsito na Constantino Neri neste momento. A partir da saída do São Jorge até o cruzamento com o Boulevard, o condutor vem enfrentando forte retenção na Constantino Neri no sentido bairro Centro. Não há ocorrência de trânsito nesse trecho. O que há é uma grande quantidade de veículos em direção ao centro da cidade via Constantino Neri. E atrapalha bastante, claro, as obras que ainda estão acontecendo no canteiro central para revitalização daquela parada de ônibus que vai servir os ônibus que vão parar ali no canteiro central. E detalhe, gente, a gente pensa que a pista vai voltar ao normal, não vai voltar ao normal. Vai continuar, ou seja, estreitaram a pista com a nova plataforma de ônibus, né? Eu observei isso também lá no Terminal 1. A nova plataforma de ônibus vai continuar estreitando a pista ali. Então a gente vai continuar tendo esse trânsito intenso e com retenção, mesmo com as obras entregues até dezembro. Ou seja, eles ampliaram, né, a plataforma, essas estações, como a prefeitura está dizendo, de integração, e o carro pequeno que se cuide. A gente que se cuide com as duas faixas centrais, a central e a faixa da direita, para passar ao lado dessas plataformas depois que elas forem entregues. O que dá para perceber que elas foram ampliadas e vão tomar parte mesmo da faixa da esquerda, onde elas estão localizadas. Passei esses dias ali naquela obra do Manoa, na Max Teixeira. Ali o trabalho está sendo finalizado e vai melhorar, mas por enquanto a situação está bem complicada no trânsito. Por isso que a gente vê aquele congestionamento intenso naquela área da parte do Manoa, da entrada no Manoa, na Avenida Max Teixeira, pela Troariz e também pela Francisco Queiroz. A situação por ali é sempre intensa e eu passei por lá, era à noite. E à noite tinham congestionamento. E é por isso que muitos condutores ainda estão optando de fazer o errado, né? De fazer o retorno em cima do canteiro central quando tem essa oportunidade, onde está rebaixado, eles metem a cara mesmo e não estão nem aí. E já várias equipes de TV, de blogs, de internet já foram ao local, já observei também, que já fui por lá e vi que as pessoas não estão nem aí, não tem quem os impeça, eles invadem o canteiro central para evitar de fazer o retorno lá na frente depois da obra. É muito triste isso. Ainda falando de trânsito, tem uma ocorrência de trânsito na Avenida Djalma Batista, agora no sentido bairro Centro, já no cruzamento com a Pedro Teixeira. Quem está indo para Torquato Tapajós ou para o Dom Pedro, para acessar ali a Pedro Teixeira, vai se deparar com essa ocorrência de trânsito, então, possivelmente um acidente. Muita atenção, condutor, e já tem aqui retenção na Djalma Batista no sentido bairro Centro. 9h37, tem um assunto que está dando muita dor de cabeça para todo mundo, que é a questão da conta de energia elétrica. Ontem a gente anunciou aqui um novo aumento. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, aprovou a retomada do sistema de bandeiras tarifárias na conta de luz a partir do dia 1º, né, o mecanismo desse mês. Você já está valendo desde ontem. Desde ontem.
Esse mecanismo havia sido suspenso em maio devido à pandemia do coronavírus e a agência havia acionado a bandeira verde, sem cobrança de taxa extra até o fim deste ano. A ANEEL, no entanto, informou que as condições atuais não permitem mais manter a bandeira verde acionada, por isso, desde ontem as tarifas terão bandeira vermelha em seu segundo patamar, com uma taxa extra de R$ 6,24, dependendo da conta de energia, pode ser até um pouco mais. Aí, só que, vamos lá. Esse é o segundo aumento aqui para os amazonenses. Isso, a gente havia falado nisso ontem, eu chamei a atenção. A gente já tem um primeiro aumento desde o 1º de novembro. 1º de novembro. E aí a gente tem recebido algumas mensagens dos ouvintes, justamente, você já percebeu esse aumento já de novembro, né? Você comentava aqui conosco. Dobrou. E agora, com mais esse, do dia 1º de dezembro, desde ontem, no fim do mês, quanto que vai vir essa conta, hein? Meu 10º já está reservado para pagar a conta de luz, já pensou? O Chester vai ter que ficar. Já não ia ser comprado. Não me pertence mais. E agora, pelo então? Pelo menos o Chester. O peru já estava fora de cogitação. A gente já estava pensando no Chester. Já está eliminando o Chester. A gente ri para não chorar. É verdade. Porque quantas pessoas não ficaram desempregadas e agora vão ter que pagar uma conta de energia com uma cobrança 2 vezes aumentada? A gente fica triste com tudo isso, porque chega no final do ano, a gente quer arrumar casa. A gente quer comprar lençol novos, né? Lençóis novos para cama. A gente quer comprar ornamentação. A gente quer pintar a casa, né? A gente quer se preparar para as festas no final do ano, mesmo que não tenha festa. Mas a gente já tem esse costume. E quando vai chegando esse bombardeio de aumentos para o final do ano, já não vai ter auxílio emergencial, né? Estão estudando ainda se vão prorrogar ou não. Aí tem aumento disso, tem aumento daquilo. Aí a gente vai ficando para trás e não vai poder fazer nada, né? Quiçá vai poder comprar um frango ou pedaços dele para fazer uma ceia junto com a família que você está ali no seio, convive todo dia, para evitar também a aglomeração da família que mora lá no interior e vem para cá, ou que mora em outros estados e vão se aglomerar. O certo é evitar essas festas. Você falava aí do auxílio emergencial. Ontem o próprio presidente disse, né, que perpetuar o auxílio emergencial seria um caminho para o insucesso, né? Antes se falava em aumentar, né, em mudar, inclusive, diminuir a partir do ano que vem, depois que terminasse esses 5 meses aí, né, no caso esses 5 pagamentos do auxílio emergencial, e agora se fala em não ter mais, e que se isso se perpetuar é um caminho para um insucesso, né? Talvez ele esteja pensando aí de onde tirar. Eu acho que não tem, né, de onde tirar para colocar esse dinheiro para a população. Uma situação muito crítica, e agora para a gente aqui, 2 aumentos na conta de energia, vai faltar até pro ovo de repente. É verdade. Outra coisa que eu lembro é que quase todas as capitais, agora no segundo turno e até no primeiro, os candidatos eleitos e os que não foram eleitos também prometeram essa ajuda emergencial, né, para os menos favorecidos. Agora resta saber se eles vão realmente cumprir, o que vai dar uma força também para essas pessoas aí que estão desempregadas e não têm aí de onde tirar uma renda, né? Essa promessa não foi feita só pelo prefeito eleito aqui de Manaus, Davi Almeida, mas também foi feito por vários outros prefeitos eleitos em outras capitais do país. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona e escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura
Prefeitura de Manaus. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Irregularidade. Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Nove horas 43 minutos, 9 horas 43 minutos. Estamos caminhando para o fim do Band News Manaus. Até às 10 horas da manhã você fica muito bem informado com o noticiário local. 42 sepultamentos são registrados nos cemitérios da capital do Amazonas nesta terça-feira, 1º de dezembro. Entre as causas de morte, do total de sepultamentos nos cemitérios públicos da cidade, 12 foram declarados como Covid-19 e nos espaços privados também foram registrados 2 óbitos pela doença causada pelo coronavírus, totalizando 4. Entre outras causas estão síndrome respiratória aguda grave, insuficiência respiratória, parada cardiorrespiratória e também causa desconhecida. O relatório do Sistema de Registro Mercantil, vinculado ao Ministério da Economia, registra o menor número de extinções de empresas no Amazonas nos últimos 6 meses. O número também é o menor em comparação ao mesmo período do ano passado. Segundo o relatório, a Junta Comercial do Amazonas, a JUCEA, no mês de novembro foram extintos 202 estabelecimentos comerciais, 4 a menos do que o registrado no mês de outubro, que teve um total de 206 encerramentos. O presidente Jair Bolsonaro justifica o aumento na conta de luz com o risco de apagões no futuro se nada fosse feito. Nas redes sociais, o presidente da República afirmou que os níveis dos reservatórios estão baixíssimos. A ANEEL decidiu reativar o sistema de bandeiras tarifárias que estava suspenso desde o início da pandemia por causa da situação crítica dos reservatórios nas hidrelétricas de todo o país. A cobrança extra na conta de luz será de R$ 6,24 a cada 100 kWh consumido. O aumento pode variar de 5% a 10%, dependendo do consumo de energia. Se considerar que o gasto médio de uma família brasileira é de R$ 150 por mês, o aumento na conta vai ser de vai ser de cerca de R$ 9 a mais que vai vir aí na conta de energia. Sei não, quem gasta energia, né, gente? A gente nunca faz essa conta, né? Sim. A gente tem que começar a fazer essa conta, entender tudo isso para saber se está sendo cobrado preço justo, né? Dessa cobrança de energia, se é realmente o que a gente consome. Enfim, e aprender a poupar agora, né? Usou, desligou, né? Chamar as crianças, os jovens, né? Que gostam de ficar até altas horas, desliga a luz, nada de... Aqui nem pensar em chuveiro elétrico. Deus me livre. A gente tem que entrar agora nessa onda de poupar, gente, porque está cada vez mais difícil. Enquanto não ajeitar esse sistema elétrico do Brasil, onde é caríssimo, ninguém inventa uma nova forma, ou se inventam, ninguém entra nessa nova fase, ninguém sai dessa fase de termoelétricas consumindo cada vez mais, né? E a gente só pagando caro por essa energia. E fora aquelas pessoas que têm os apagões constantes, né? Tem a falta de energia constante no seu município e paga ainda caro pela energia. Muito complicado o sistema de energia no Brasil. Nossa. O Eric Mota tem informações agora de Brasília. Está suspenso o decreto que institui a nova Política Nacional de Educação Especial. A decisão foi do ministro Dias Toffoli, que acatou uma ação protocolada pelo PSB. O deputado federal, Felipe Rigoni, que é deficiente visual, propôs ao partido entrar com a ação, por acreditar que o decreto, que prevê a criação de escolas especiais para pessoas com deficiência, segrega, ao invés de incluir. A decisão será submetida ao plenário da Corte no próximo dia 11. E ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Da galera amada.
mundo pra fora da cama porque já tem breaking news. Assim. Boemba. Governo federal faz lista de formadores de opinião divididos entre detratores e favoráveis ao governo Bolsonaro. E eu tô arrasado. Eu não tô na lista, Megali. Somos dois, Simão. Eu não sou detrator. Aliás, eu não sou detrator, eu sou de Volvo. Eu sou só de golzinho. Detrator não sou. Detrator não, tô fora. Olha, os detratores são o Guga Chakra, Felipe Neto, Vera Magalhães. Favoráveis ao governo Bolsonaro, Milton Neves. Tem muito a explicar. O Milton Neves não vota, né? Ele é devoto do Bolsonaro. Tem diferença. O Milton Neves não vota no Bolsonaro, ele é devoto do Bolsonaro. Não é só ele não, tem uns ali. Olha, meu filho, essa lista é típica de democracias, assim como Venezuela, China, Cuba, Coreia do Norte. Mas também é uma lista que contou aquilo que a gente já sabia, né, Simão? Vamos combinar? Vamos. Alguém ficou surpreso ali? Não precisa fazer lista. Mas o Guedes não sabia. Não. Placa. Acabei de receber uma placa pelo WhatsApp. É um boteco, é um banheiro de boteco. Tá aqui, muito educado, hein? Por favor, quem tiver pinto torto, sentar na bacia. Verdade, a placa, tia nossa. Moto, vocês estão com a placa aí. Megali, você tem cara de quem tem pinto torto. O meu é bipolar. É torto, mas é brincalhão. E nós também, hasta amanhã. Band News FM Esportes. Nove horas e 51 minutos, 9 horas e 51 minutos. O assunto agora é esporte. E esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes, né? Bom, vamos começar falando sobre, claro, o esporte local, a movimentação nos clubes amazonenses. Mas Manaus FC e Fácia ainda estão ativos, né, no mercado. O que você conta pra gente? Isso mesmo, Arthur. Manaus FC. No Manaus FC, né, Luizinho Lopes não é mais o treinador do Esmeraldino. O contrato do agora ex-técnico do clube finalizou nesta segunda, dia 30 de novembro, e a cúpula do Gavião optou pela não renovação do vínculo que o Gavião do Norte... Porque o Gavião do Norte também não tem mais chance de classificação à segunda fase da Série C junto do profissional. Foi desligado o auxiliar Neto Pajola. Luizinho ficou à frente da comissão técnica por quase 4 meses com 16 jogos. 5 vitórias, 7 empates e 4 derrotas. O aproveitamento foi de 45,8%. Já o Fast segue se reforçando para a reta final da Série D do Campeonato Brasileiro, após acertar com a dupla Thiago Spicer e Márcio Espaços, que chegam por empréstimo do Manaus, o meia Janeudo, que vem do mesmo clube, mas em definitivo, o clube fechou com o atacante Djabaiano, um bom jogador, mais um que estava na Série C, só que defendeu as cores do Volta Redonda, o Voltaço, também eliminado na primeira fase. O tricolor encara o Motoclube do Maranhão nos 2 próximos fins de semana por uma vaga nas oitavas de final. Um bom reforço aí pro Fácil. Tomara. E, Patrick, Campeonato Amazonense Feminino paralisado. 3B e o Recanto da Criança se enfrentariam pelo título estadual hoje.
Isso mesmo, mais uma vez paralisado, a gente já vinha noticiando nas últimas semanas, e após aquele capítulo nos tribunais da última sexta-feira, o 3B da Amazônia seguiria na decisão do Campeonato Amazonense de 2020. O clube foi absorvido da acusação da utilização irregular de um atleta e iria em busca do campeonato estadual feminino. Porém, o JC de Taquatiara, time que ficou em terceiro lugar na classificação, entrou com um recurso e novamente paralisou o campeonato. Recanto da Criança, que disputa pela primeira vez o Campeonato Amazonense, havia ingressado com o pedido inicial, onde a jogadora Giselinha do 3B teria jogado de forma irregular após ser expulsa na final do ano passado, onde ainda jogava pelo Iranduba. Porém, a jogadora e o clube foram absorvidos. O jogo segue sem data definida novamente. Sobre as competições nacionais, Patrick, o que você tem dos resultados? De resultado de ontem? Não fale nada não, deixa pra lá. Não, vamos falar. Vamos falar sim, Samara. Infelizmente, ontem, o Flamengo perdeu nos pênaltis, em jogo normal. Ele acabou empatando com o Racing, um jogo ali muito disputado, já teve até a expulsão do Rodrigo Caio no jogo, o Flamengo se complicou. Conseguiu um golzinho ali no final, mas foi para os pênaltis e acabou perdendo ali por 5-3. É que a gente tava falando também, tem aquela máxima do futebol. Aquele jogador que faz o gol no tempo normal não pode bater o pênalti. Foi o que aconteceu. Salvador da pátria, Foi do céu ao inferno em 10 minutos. Então ele acabou fazendo gol de cabeça ali numa jogada, de escanteio. Mas no pênalti acabou batendo muito mal o pênalti. E como já era a última cobrança, o jogador lá do Racing acabou fazendo. E o Racing agora passou, eliminou o atual campeão da Libertadores. Já no jogo entre River Plate e Atlético Paranaense, o River Plate venceu o Atlético Paranaense e também eliminou mais um brasileiro. Já o Santos perdeu também para a LDU, mas acabou se classificando porque no primeiro jogo foi 2-1 para o Santos. Quais outras competições que temos os resultados? Hoje tem os resultados também da Sul-Americana, O Bahia acabou empatando com o União Santa Fé e o Desportivo de Cali empatou com o Vélez, perdeu por Vélez Sarsfield de 5-1. Tem também os jogos de hoje, da agenda, o Campeonato Brasileiro. Fortaleza joga com o Corinthians, aquelas rodadas que foram afetadas pelo coronavírus. E já na Libertadores, o Nacional do Uruguai enfrenta o Independente Del Valle. O Palmeiras, quase classificado, enfrenta o Delfim. O primeiro jogo foi 3-1. O Internacional joga contra o Boca Juniors. Esse é o primeiro jogo das oitavas por conta da morte do Maradona. O Boca Juniors acabou pedindo o adiamento da primeira partida. E o Jorge Wilstermann joga contra o Libertad. Também temos a Champions, os destaques, O Sevilla joga contra o Chelsea, o Borussia recebe a Lazio e o Manchester United jogam contra o PSG do Neymar. Vai jogar o Neymar? Vai jogar o Neymar. O Neymar, Mbappé ali já estão recuperados, Estavam lesionados e agora vão jogar hoje. Vamos acompanhar, Obrigado, Patrick, pelas informações. Até amanhã. Valeu, Arthur Samara e os ouvintes. Até amanhã. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, a Sônia mora em Santos, litoral sul de São Paulo, e tem feito seus treinos desde que a pandemia começou e você começou a ajudar todo mundo virtualmente. E aí nos vimos obrigados todos a nos mexer em casa e ela tem se mexido ali regularmente com a gente, com você. E ela agradece muito. E tem algumas questões aqui que ela nos mandou, então eu vou fazer uma só hoje, viu, Sônia? E depois a gente vai dividindo aqui ao longo da semana. Vamos falar sobre respiração. Ela fala o seguinte, Camila, quando você diz pra gente manter o abdômen travado, ela tem dificuldade, eu imagino que ela pare de respirar para fazer aquilo que você está falando. E a pessoa não tem que ficar em apneia sem respirar. Isso é muito comum, a pessoa não sabe muito bem como fazer. Como é que ela se educa para isso? Como é que funciona a história da respiração e de travar o abdômen sem necessariamente, o que não é o que a gente quer, que a pessoa pare de respirar?
e para tantas outras pessoas. Tem alguma questão? Mande aqui informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rvneri e @Camila, aquele risquinho embaixo, Hirsch. Meu jeito Manaus de ser e crescer é um sonho de criança, é quem se apaixona, escolhe viver. Gratidão ao trabalho feito com amor, 8 anos de dedicação, pra melhor tudo se transformou. Uma história contada por realizações, passo a passo e no dia a dia, o respeito a cada cidadão. Vencemos muitos desafios mirando na mesma direção. Meu jeito Manaus de ser e cuidar vai além desse porto de lenha. Tenho orgulho de ser dessa gente guerreira. Gratidão a quem faz dessa terra melhor pra morar. Prefeitura de Manaus. 10 em ponto na capital amazonense, chegando ao fim do Band News Manaus, agradecendo a toda a participação, a interação dos nossos ouvintes que estiveram conosco desde cedo, desde a madrugada, muitos deles. E claro, amanhã a gente promete voltar com outras notícias. Até mais, Samara. Tchau, tchau, Arthur. Fique agora com Band News Station, Eduardo Barão e Carla Bigato. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?